Então, E nesse caso que você falou, você trabalhou, atuou, e lógico, a Adriana acabou de falar que o Brasil é muito grande, são várias regiões diferentes e sem estrutura. 5.570 cidades tem no Brasil. Nossa. 5.570 cidades. Municípios. Então partiria para quê? Se não tem estrutura, seja por falta de medicamento, profissional, parte para quê então logo em seguida? Já vai para a cesárea? Olha, teve um lugar que eu trabalhei, que era uma cidade do interior de São Paulo, né, 120 mil habitantes, e algumas cidades satélites em volta ali, né? Tinha 2 cidades especificamente, uma de 10 mil habitantes, outra de 15 mil, que não tinha médico, que morava na cidade. Então, o que a prefeitura daquela cidade fazia? Contratava um médico que ia uma vez por semana lá. Aí, uma vez por semana é só cesárea. Daí, todo mundo que fazia para Natal, toda terça-feira ia lá e fazia cesárea em todo mundo. Da cesárea. Por não ter... E tem a questão do anestesista, né, também, Isso, que às vezes não tem... Ou a equipe médica, né? E o obstetra, anestesista, pediatra e tal, só aquele dia da semana para ir. Então, esse é um grande desafio, realmente. Provavelmente devem ter realidades de cidades mais por aí que acontece mais o parto normal. Não sabemos como termina, mas, né, que deve ter mais esse cenário, né, também. Os cenários onde tem... parteiras, né? O que acontece assim, quando a gente vê os índices, por exemplo, dá para dividir isso olhando para o mundo, né? Você olhar países muito pobres, e aí reflete para estados brasileiros pobres. Então, países muito pobres e, a partir de uma certa faixa, países que têm boas condições. Se você pegar lá, países lá para o Nordeste africano, Ruanda, Somália, Mali, Etiópia, República do Congo, você vai ver índice de cesárea lá. Baixíssimo. São países pobres, tem baixíssimo, tem 99% parto normal, 1% de cesárea. Tá, guarda esse número. Daí você vai lá para países europeus. A maioria, a média ali vai dar entre 10% a 15% de cesárea. Aí você vê países norte-americanos, pega Estados Unidos e Canadá, 30%, 35% de cesárea. E Brasil você vai ver 60%, vamos arredondar para 60%, que está por ali, 60% de cesárea. Aí você fala, beleza, então o que tem a ver numa ponta de cá um país muito pobre tem pouca cesárea, e numa outra ponta de cá o Brasil não é o mais rico para ter mais cesárea. Então essa não é a relação, certo? Não tem relação. A relação que a gente tem para aqui ter mais cesáreas nos países que estão perto do Brasil, inclusive de números, né? Aí você pega Brasil, México, Chile, Argentina, Peru, República Dominicana, outros países da região do Caribe, que você vê altos índices de cesárea. Por quê? Porque tem uma certa estrutura financeira, só que não tem uma organização tão boa quanto países europeus. Então, você tem um acesso rápido, prático a uma cesárea, e não tem uma organização cultural tão boa, voltada para o melhor nascimento possível. Na hora que você olha para esse gráfico, você fala assim, vamos jogar outros números aqui. Vamos jogar números de mortes, né? Então, o que morre mais, né? Se a gente partisse do pressuposto que ter mais cesárea salvaria mais vidas, a gente teria que ver um gráfico ao contrário, assim, né? Um gráfico subindo para lá em número de cesáreas e um gráfico caindo para cá em número de mortes. Só que isso não acontece. Porque o que acontece nesse gráfico? Você coloca lá a taxa de mortalidade materna, que é a principal taxa de todas que tem dentro da obstetrícia. Você coloca nesses países africanos, no pior de todos, tem 2.500 mortes maternas a cada 100 mil nascidos vivos. Tá? Esse é o maior número que a gente tem hoje. A meta que a OMS preconiza, pelo menos para países como o Brasil, que tem as condições do Brasil, seria 35 mortes a cada 100 mil. Nesse país tem 2.500. Aí você vai subindo o índice de cesáreas, consequentemente você está subindo a estrutura geral como um todo, pré-natal e tudo mais. Cai vertiginosamente o índice de mortes. Os melhores países hoje, que são alguns países europeus, têm 2 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Tá? A partir desse ponto, que você começa a intervir mais do que deveria, começa a subir de novo essa mortalidade, e no Brasil hoje a gente pode arredondar para 100 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. O que acontece? O que esse tipo de gráfico mostra para a gente? Que intervir pouco demais está faltando, certo? Só que aí você tem que intervir. A partir de um certo ponto, a própria intervenção acaba gerando a consequência. Então, a partir dessa média de 10 a 15% de cesáreas, a gente vê as consequências das cesáreas que não deveriam ter sido feitas. Por hemorragia, infecção, que são as 2 principais consequências de uma cesárea. E aí, consequentemente, você vê uma mortalidade muito maior no Brasil do que nos países que têm 10 a 15% de cesárea, entendeu? Por isso que a Organização Mundial de Saúde recomenda que uma média ideal de cesáreas numa população seria entre 10 a 15%, entendeu? Que é mais ou menos o corte que acontece dessa fisiologia, né? Sei lá, que eu não sei dizer muitos números, mas assim, o parto foi feito para acontecer.
Então, se você não botar a mão nele, ele vai acontecer. Para quando que existe a intervenção? Para quando ele não acontece. É um corte da natureza. Se você fosse olhar outros mamíferos, provavelmente, sei lá, um elefante na selva, não sei, vai acontecer uma hora uma mamífera que não vai conseguir colocar aquele bebê para fora. Graças a Deus, nós humanos encontramos um recurso que salva essa mulher ou salva esse bebê, mas que é uma parcela pequena. Porque foi feito. Nós vamos lidar. O médico, o parto, ele entra no campo médico para a exceção. Exatamente. E até dentro dessa pode falar, dessa lógica da indução e da cesárea, né? Pensando um pouco na realidade que a gente tem aqui em São Paulo, né? E hospitalar. Quando está dentro do ambiente hospitalar, a questão do plantão. Então, o médico tem uma conduta de indução, aí de repente chega lá, troca o plantão, já vem outro médico que tem uma outra visão. Isso a gente pensando nessa lógica do plantão, mas quando é um médico particular que está acompanhando ali no pré-natal e aí indica uma indução, isso vai demandar tempo dele, disponibilidade, né, que às vezes não tem. O que a gente faz, né? Às vezes a gente compra o ingresso para um show e aí tem um parto, não pode ir, né? E a indução... O filme da Fernanda eu fui ontem. Já faz um mês que eu tô pra assistir. A gente ia junto no dia. Comprei ingresso e teve parto. Casamento, a gente fala assim, ó, pra família, ó, se tiver parto, a gente não vai. É isso, a gente não tem como saber. E não sabe mesmo. E na indução leva tempo, como o Braulio falou, pode levar 3 dias. Então, qual é o médico que está ali no consultório, às vezes nessa realidade de convênio, que vai desmarcar uma agenda de 3 dias ali para ter disponibilidade para acompanhar uma indução? E aí a pergunta que seria, e a gente, como a gente faz, né? A gente desmarca? Não, na verdade a gente só trabalha com isso, só faz isso, fica 24 horas por dia disponível para isso. A gente tem a agenda de consultório bem pequena, curta, com poucos atendimentos, porque quando acontece um parto, a gente precisa desmarcar, e aí precisa remarcar para outro dia. Então, é o formato que a gente acaba trabalhando, para a gente conseguir ficar 24 horas por dia. Não, e além disso, né, você como médico ainda tem a enfermeira, né, que aí vai lá aí, enquanto, né, um conjunto, você faz o suporte. Então, às vezes a mulher tá ali há 3 dias nessa indução, então, às vezes o Braulio não pode estar ali presente, então eu vou lá, acompanho, a gente vai se revezando nessa coisa assim também. Como né? a enfermeira do hospital, né? Do hospital também. O hospital tem uma enfermeira obstetra contratada lá, que também ajuda, auxilia, também tem um médico contratado lá, que também acaba ajudando. Mas eu queria terminar uma coisa aqui desse tópico do indução versus cesárea, que foi a parte que deu polêmica lá no Instagram, que quando eu falei que cesárea dói mais do que indução, né? Você é homem, você não sabe, você não tem como saber. Um monte de gente falou assim. Falei, tá bom, então eu vou falar uma lógica para as pessoas e cada um tira as suas próprias conclusões, tá? Vamos comparar um parto normal ruim com uma cesárea ruim e um parto normal bom com uma cesárea boa, né? Então, um parto normal ruim seria o quê? Uma pessoa que está lá em trabalho de parto sem as suas necessidades atendidas. Por exemplo, com muita dor, para ninguém ajudando a aliviar essa dor, um ambiente hostil, com luz acesa, com barulho, um monte de gente falando, com um pessoal abrindo uma caixa com um monte de material metálico, mandando ela ficar quieta, maltratando ela, não grita, né? Não dando nenhum método de alívio de dor, tá? Esse é um parto muito ruim. O que seria uma cesárea muito ruim? Uma cesárea sem anestesia. Existe, hoje em dia não mais, mas existia. A cesárea, quando ela foi inventada, ela era sem anestesia, né? Por 4 séculos a cesárea foi feita sem anestesia, em último caso, e a pessoa morria na cesárea, inclusive, né? Então, quando a gente vai comparar dor, eu acho, para mim faz sentido. Vamos comparar um parto normal muito ruim, ou seja, um parto normal sem anestesia, dessa forma toda, com uma cesárea sem anestesia. Aí qual que dói mais? Você que é homem, no olhômetro, sem pensar, um parto normal, o que você acha? Um parto normal sem anestesia ou uma cesárea sem anestesia? O que você acha que dói mais? Uma cesárea. Eu também acho. Eu não posso estar errado. Quem está me ouvindo aqui, se quiser me corrigir, né? É isso, né? Com certeza. Não passei com uma cesárea sem anestesia, mas é isso, né? A gente imagina cortar a barriga, abrir e tirar o bebê lá de dentro, né? Sem anestesia. Por quê que eu estou falando, então, que uma cesárea dói mais do que uma indução? Porque eu estou comparando um parto normal sem anestesia com uma cesárea sem anestesia com um parto normal, com um monte de métodos de alívio de dor, da parte emocional, da parte física, da parte não farmacológica, são vários métodos mesmo. E quando não tem jeito, anestesia. Mas existe anestesia de parto normal? Sim, existe anestesia de parto normal. Tem uma metodologia já de mais de 30 anos, já validada, que cada vez foi se especializando, ficando mais específica. Tem que ver até onde já chegou, né? Tem que ver até onde já chegou, que deve ter uns interiores da vida aí. Não, então,
É isso que eu tô falando. Existe anestesia para parto normal? Existe. Inclusive, no Estatuto da Gestante do Estado de São Paulo, tá lá que em todas as cidades do Estado de São Paulo tem que ter anestesia, inclusive pelo SUS, mas a gente sabe que não é realidade. Assim como no Brasil todo, deveria ter já anestesia disponível para todos. Não é que todas vão tomar anestesia, é ter anestesia disponível. Aí você compara, então, parto normal com alívio de dor, inclusive uma anestesia, com uma cesárea com anestesia. Aí você está comparando coisas certas. Iguais. Mas eu, obviamente, que entendo as mulheres que falam, vem ver como que é aqui na minha cidade. Eu sei, porque eu já trabalhei em muitas cidades, são cidade pequena, 10 mil habitantes, e São Paulo, 20 milhões de habitantes. Então, eu sei que cidades pequenas, às vezes, não têm esse recurso. Né? Então... Mas nesse caso, de um parto normal bem assistido e uma cesárea também... Aí, nesse caso, o que é uma cesárea bem assistida? É uma cesárea que ela foi feita só pela necessidade técnica, que era para não morrer o bebê no parto. Né? Tá. Então, também, vocês concordam com isso? Então, também não é uma opção. Só partiria... Você tem duas opções ali, a mulher. Ou um parto natural, um parto normal bem assistido e uma cesárea. A cesárea só seria em caso de uma necessidade. A prevalência é sempre ali do parto natural. O parto normal tem algumas questões. Em primeiro lugar, que não dá para começar pela cesárea e voltar para o normal, mas dá para começar pelo normal e mudar para cesárea. Né? Então, toda vez que a pessoa escolhe um parto normal, a equipe, todo mundo elege o parto normal, beleza, vamos aí que esse aqui vai ser melhor, a cesárea nunca está excluída, ela sempre está dentro. Quando é eleita a cesárea como solução, não tem como voltar atrás. Então, primeiro que tem uma lógica aí de você subir um degrau de cada vez. Segundo, que não é uma opção. Pode ser uma opção. Se uma pessoa, depois de ela entender todos os riscos e benefícios, inteirinho. Não adianta só o risco que a avó falou. Tem que ser um risco que ela entendeu. A doula fala isso. A doula ajuda, a enfermeira ajuda, o médico ajuda, livros ajudam, internet ajuda, um monte de lugar ajuda. Depois que ela entender todos os riscos e benefícios, ainda assim ela fala, putz, mas no meu caso, eu prefiro a escolha é dela, o corpo é dela, certo? Uma cesárea eletiva. A grande questão é que tem trabalhos também que medem isso. Mulheres informadas, 99,8% escolhem parto normal. Entendeu? Porque depois que a mulher começa a se informar dos riscos e benefícios, dos métodos, e consegue entender, por exemplo, que fazer o número 2 no banheiro, né? Naturalmente, versus tomar um óleo laxante para soltar o intestino, versus cortar a barriga e tirar as fezes, que nesse caso é muito mais agressivo, quando ela começa a entender essa estratificação da segurança, ela vai falar, não, deixa esse negócio de cortar a barriga por último. Vai pro né? parto normal. Só que a gente entende que a cultura no Brasil, ela foi distorcida por várias coisas que a gente falou agora aqui, foram colocados muitos medos nas mulheres em relação à dor do parto, em relação ao método, e muitos deles são reais, porque dependendo do local onde está sendo atendido, a estrutura realmente... Tem lugares que a cesárea eletiva com hora marcada vai ser melhor do que o parto normal, vai ser melhor que a indução. Só que quando eu falo a indução é melhor que a cesárea, é partindo da metodologia que é prescrita cientificamente e no melhor local de atendimento para isso, né? Que é o que a gente acaba conseguindo fazer nos locais que a gente tem esse acesso. Através do medo, fizeram a mulher acreditar que a cesárea é quase que uma evolução do parto. Exato. Coloque medo no parto normal que você vem de cesárea. Para que eu vou passar dor, vou ter dor, vou sofrer? Se eu tenho um parto, vai lá e faz. Se a evolução do parto agora é uma cesárea, você vai lá, marca a hora, se pinta, faz as unhas e tá tudo bem se essa mulher chegar nessa escolha, mas desde que ela saiba os riscos que ela também está correndo. Uma cesárea não é uma cirurgia gourmet. Assim, vamos abrir um ventre, abrir um útero, 7 camadas para tirar um bebê lá de dentro sem necessidade de viver isso. A cesárea é uma cirurgia séria. Ela é linda para salvar a vida. Você sabe que esses dias eu estava pensando, né? Imagina uma moça, uma jovem que acabou de menstruar e ela fala assim, eu vou procurar o ginecologista, né? E aí ele chega lá, não, tá tudo bem, você tá saudável, eu vi que a mama cresceu, vamos fazer a retirada da mama, né, por um exemplo assim. Mas eu falo, mas por quê? Mas é que tem gente que morre de câncer de mama aí, vai saber se você não vai desenvolver, se você vai ter que sofrer, fazer quimioterapia, radioterapia. Mas eu não vou... Se eu quiser ter filho, quiser amamentar, não sei, depois você se vira isso daí. Mas é pior você sofrer, né? Do que vai saber se vai dar alguma coisa aí. Acho que é mais ou menos esse cenário, né? Porque... você fazer uma intervenção muito drástica para uma coisa que você nem sabe, né? Você nem sabe se vai acontecer. Se você espirrar no ano que vem, é saúde já, tá? Né? É como se fosse isso. Antecipando uma coisa que pode acontecer lá na frente. Vamos esperar as coisas acontecerem.